A Bíblia, direta ou indiretamente, apresenta Satanás de várias formas, como, por exemplo, tentador, sedutor, destruidor, serpente, mentiroso e etc. Em Apocalipse 12:10, a Bíblia o apresenta como acusador. Mas antes de Carlinhos mostrar como será a última acusação desse inimigo de Deus, peço que você deixe o seu like e se você ainda não é um inscrito aqui no canal Sétimo Selo, inscreva-se e compartilhe o vídeo. O diabo não perde tempo em acusar. A Bíblia diz que ele nos denuncia diante de Deus, nos acusa de dia e de noite. Isso acontece comigo, com você e acontece com qualquer um. Aconteceu com Jacó. Satanás acusou Jacó diante dos anjos de Deus. Aliás, por causa do pecado de Jacó, Satanás queria o direito de destruí-lo. Ou você acha que foi por acaso que Satanás incitou Esaú para marchar contra Jacó? Claro que não, de jeito nenhum. Quando Satanás nos acusa, sua intenção é nos levar ao desânimo. E o desânimo é uma arma usada por ele para rompermos nossa ligação com Deus. O que aconteceu com Jacó foi o seguinte: enquanto o patriarca lutava com o anjo de Deus, Satanás estava ali, se esforçando para incutir na mente de Jacó uma intuição de culpa, exatamente porque ele sabia que isso causaria desânimo no patriarca. Satanás queria que Jacó rompesse sua ligação com Deus. Ele quer que eu rompa a minha ligação com Deus. Ele quer que você, meu caro ouvinte, quebre o seu relacionamento com Deus. Jacó esteve à beira do desespero, mas de uma coisa Jacó tinha certeza, e essa também deve ser a nossa convicção. Jacó sabia que só teria vitória se contasse com o auxílio do céu. Nessas horas, o arrependimento é fundamental. E foi exatamente isso que Jacó fez. Jacó se arrependeu de seu pecado e apelou para a misericórdia de Deus. Jacó tinha uma intenção, um propósito, e ele não deixou seu objetivo perecer. Pelo contrário, Jacó segurou firmemente o anjo e insistiu com ele. Jacó pleiteou a sua causa, suplicou a sua bênção. E o resultado foi o que está lá em Gênesis 32:28. Jacó prevaleceu. Assim diz o texto: como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Agora, se eu te disser que essa mesma história se repetirá, que o que aconteceu com Jacó no passado acontecerá com o povo de Deus em um futuro próximo, pode ter certeza, pode contar com essa realidade. As duas estratégias que Satanás usou contra Jacó, usará também contra o povo de Deus no tempo do fim. Da mesma forma que Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, ele também instigará os ímpios a destruir, a aniquilar o povo de Deus durante o tempo de angústia. E da mesma forma que Satanás acusou Jacó diante dos anjos, ele também acusará o povo de Deus, gerando assim o ápice, o clímax da angústia entre os que guardam os mandamentos de Deus. Meus irmãos e amigos, fiquem atentos ao que eu vou lhes dizer agora. Nesse tempo, Satanás contará com as multidões do mundo inteiro. Isso não é uma história de ficção. Satanás terá bilhões de súditos ao seu dispor. Entretanto, mesmo diante de todas essas circunstâncias, o pequeno grupo que guarda os mandamentos de Deus resistirá à supremacia desse acusador, mesmo diante de leis civis contrárias à lei de Deus, mesmo sabendo que essas leis serão impostas pelos grandes líderes mundiais. Veja o que o grande conflito diz na página 618. Se Satanás os pudesse eliminar da terra, seu triunfo seria completo. No tempo do fim, Satanás fará de tudo para eliminar esse povo da terra.
mas ele não vai conseguir. Olha que interessante, quando Satanás olhar para o povo que guarda os mandamentos de Deus, ele vai contemplar os anjos guardando aquele pequeno grupo. E aí, quando Satanás enxergar os anjos de Deus protegendo aquela minoria de pessoas, então ele vai deduzir que os pecados delas foram perdoados. É aqui nesse momento que Satanás vai usar a sua última estratégia, o seu último plano antes da volta de Jesus. Muita concentração agora, veja só. Satanás conhece com precisão cada pecado cometido pelas pessoas. Sabe quais são os meus pecados e sabe quais são os seus. Ele sabe porque ele é o autor da tentação. É ele quem nos tenta, quem nos faz pecar. O plano ou a estratégia é o seguinte, preste bem atenção. Ele vai apresentar esses pecados diante de Deus sob a mais exagerada luz, como se diz, tintim por tintim, minuciosamente, com todos os pormenores. E por que ele fará isso? Por uma razão muito simples. Por um lado, esses pecados produzirão um argumento em seu favor. E por outro lado, produzirá um argumento contra o remanescente. Sintetizando, ele vai alegar que aquele povo é tão merecedor da exclusão do favor de Deus quanto ele próprio. Em outras palavras, Satanás vai pretextar o seguinte: se eu e meus anjos não podemos ter salvação, eles também não podem. E aí Satanás vai declarar que com justiça o Senhor não pode perdoar-lhes os pecados e, no entanto, destruir a ele e seus anjos. Parafraseando, Satanás estará dizendo assim: se os pecados desse povo forem perdoados e eu e meus anjos destruídos, então o Senhor estará sendo injusto. E aí ele reclamará o remanescente como sua presa e pedirá que sejam entregues em suas mãos para que sejam destruídos. Mas aí Satanás não é onisciente. E, portanto, ele não estará sabendo que a essas alturas do grande conflito, todos os casos já foram decididos no santuário celestial. Não haverá mais nada que o nosso maior inimigo possa fazer. Meus irmãos e amigos, hoje a porta da graça está aberta, mas um dia, em um futuro próximo, essa porta estará fechada, tal qual a porta da Arca de Noé. E quando essa porta estiver fechada, da mesma forma que aquelas pessoas não podiam mais entrar na arca, também não existirá mais perdão para os pecados da humanidade. Por isso é importante fazermos uso deste recurso chamado intercessão. Não devemos guardar pecados. Se tivermos o hábito de confessar os nossos pecados, 1 João 1,9 nos garante que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a única forma pela qual Satanás nunca terá vitória sobre nós, nunca terá vitória sobre o povo de Deus. E que esse Deus abençoe você, abençoe sua família inteira. No próximo vídeo dessa sequência, nós vamos mostrar a relação que existirá entre os pecados do remanescente e a angústia que estes sentirão no tempo do fim. Vamos mostrar como que esses pecados fomentarão aquela angústia. Que Deus nos abençoe e nos conduza em seus caminhos.